No iniciozinho da lição de segunda-feira tem ali uma expressão, aliança eterna. E isso a gente vai ter ao longo do trimestre inteiro e você precisa entender alguns conceitos. Vamos lá. O primeiro deles, quando você olha para a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você precisa entender de que um livro, um pensamento vai complementando o outro. E para você entender o momento espiritual, o momento da história que nós estamos vivendo hoje, você precisa olhar para trás. Outro conceito, a revelação de Deus, ela é gradual e progressiva. Quando nós olhamos para quem nós somos hoje, nós temos muito mais revelação de Deus do que, por exemplo, o próprio Abraão lá atrás, a hora que a gente olha para Gênesis. A progressão da revelação de Deus foi aumentando ao longo do tempo. Aí, quando a gente traz esses conceitos para o assunto da aliança, a gente percebe que Deus fez alianças no passado que ecoam no presente. Por exemplo, a aliança que Deus fez com Noé. Ao final da chuva, quando apareceu ali o arco-íris, ele estava fazendo uma aliança com Noé, mas também com a humanidade, de que a humanidade não seria destruída mais com água. Por exemplo, a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, são alianças que ecoam até hoje. Agora, qual foi a primeira aliança que Deus fez? A primeira aliança foi lá no Éden com Adão. Aí você pode falar assim para mim, pastor, mas a palavra berite, que significa aliança, não está ali no início da Bíblia, na relação de Deus com Adão, então não tinha aliança. Aí a gente veio para um texto muito interessante, que na Bíblia a mensagem está escrito de um jeito inusitado. Olha só que louco que está aqui, olha. Oséias capítulo 6, o versículo 7 diz assim, ó, vocês quebraram a aliança exatamente como Adão, ou seja, Oséias está dizendo de que existiu uma aliança de Deus com Adão. E aqui é como se fossem as palavras do próprio Deus para Israel. Vocês quebraram nossa relação de confiança, seus canalhas ingratos. Olha só que interessante. Será que Deus fala desse jeito? Não sei, mas é a forma como eles interpretaram esse texto. E aí, você fala assim, mas e qual que é a base da aliança de Deus com Adão lá no Éden? A base é o entendimento de que Deus, ele é Deus e Deus, ele é Criador. Por isso que Gênesis começa, criou Deus. A Bíblia, no seu início, não tenta provar para você de que Deus existe. No início, a Bíblia não tenta provar para você de que Deus ele é criador, já parte do pressuposto de que isso é verdade. E sabe qual a beleza? Esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus Criador, ele se manifestou para querer fazer uma aliança com a sua criatura caída. Aliança tem a ver com amor. Aliança tem a ver com Deus que busca salvar e salvar inclusive você. Como é que está a sua vida com Deus? Você está longe dele? Deus quer estender a mão dele para salvar você. E esse desejo não é desde agora, mas é desde o primeiro segundo que o pecado entrou neste mundo. Ele já sabia que você precisaria de salvação. E desde então, ele quer salvar você. Deus te abençoe.